Muito bem, vamos aí então agora de resistividade elétrica, chamada entre aspas de segunda lei de Ohm. Está na apostila 4, aula 45, a página é 95. Então pega o seu caderno, pega a sua apostila, senta numa mesa aí e vamos fazer comigo. Os adicionais de hoje, 14, 15 e 16, tá bom? Opa! E aí, tudo bem com você? Vamos lá então falar sobre resistividade elétrica. Dando continuidade ao estudo da eletrodinâmica, né? Que foi corrente elétrica, primeira lei de Ohm, que é a resistência de um resistor ou resistência elétrica, e agora resistividade. O que é resistividade? Resistividade, cadê aqui? Resistividade nada mais é do que uma característica dos materiais também, que nós vamos usar aqui para representar a resistividade, a letra Rho do alfabeto grego. Resistividade é uma característica do material que vai interferir na resistência dele, tá? O que eu posso garantir para você é que quanto maior for a resistividade de um material, de um condutor, maior será a sua resistência. A resistividade é uma constante? Não. A resistividade ela varia com a temperatura. Então você tem um fio, sei lá, um material, um condutor, numa certa temperatura, então ele apresenta uma resistividade elétrica. Se você variar a temperatura desse fio, essa resistividade também varia, tá bom? Mas por enquanto nós vamos supor aqui nos exercícios que essa resistividade ela é constante, porque quando ela variar, a gente até consegue calcular a resistência desse material observando a variação de temperatura, associando a formulinha de resistor a uma formulinha pegando a equaçãozinha da dilatação linear de um fio, por exemplo. A gente associa, pega a equação da dilatação e transforma ela em resistência, tá? Adapta ela para resistência e também você consegue calcular a resistência de um material com a variação de temperatura, mas não é o caso da aula de hoje. Hoje, a aula de hoje, vamos apresentar uma equaçãozinha para você calcular a resistência de um fio condutor, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu já disse para vocês é que a resistividade, que eu coloquei aqui, ó, letra Rho do alfabeto grego, ela é uma característica do material e ela é, como eu disse para vocês, proporcional à resistência. Ou seja, vou colocar aqui, ó, quanto maior for essa resistência, ou quanto maior for a resistividade, maior será, quanto maior for a resistividade, maior será a resistência. São grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? Agora vamos analisar o seguinte. Isso aqui é um fio, tem uma resistividade R, característica desse material, tem um comprimento L, uma área de seção transversal A, você vai ver muito isso em exercício de segunda lei de Ohm, ele falando esse nome, seção transversal. Seção transversal, na verdade, é um corte, é como se você pegasse a área aqui, ó, desse fio. Então tem uma área e também tem um raio, às vezes ele te dá o raio para você calcular a área. Aí eu vou comparar esse fio com esse fio aqui do meio, ó, esse mais comprido, tem um comprimento L', maior do que aquele, mas tem a mesma área, tem o mesmo material na mesma temperatura, então tem a mesma resistividade, então tem o mesmo raio. A única coisa que diferencia esse primeiro condutor desse segundo é o comprimento. Agora vamos aqui comigo. Eu te pergunto, vamos imaginar que você, esse fio seja um duto, um cano, onde você tem que atravessar. Tá? Imagina que é um cano que você tem que agachar dentro dele e atravessar esse cano. Você está atravessando. Então você é o elétron, esse cano é o fio. O que você acha que você vai ter mais dificuldade? Ou seja, onde você vai ter mais resistência para atravessar? Num fio mais curto ou num fio mais longo? Concorda que se você tiver que ficar mais tempo se rastejando dentro desse tubo, maior é a resistência, ou seja, maior é a dificuldade? Então, posso garantir para vocês, logicamente, que se eu aumento o comprimento do fio, eu aumento a resistência desse fio, ou seja, a dificuldade de atravessar. Então, quanto maior a resistência, certo? Aqui eu chamei o comprimento de L, verdinho. Então, vamos colocar o L aqui. Quanto maior o comprimento, melhor dizendo, né? Quanto maior o comprimento, maior será a resistência. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza. Vamos analisar agora a área. Então agora esquece o fio do meio, vamos olhar para o fio aqui de cima e o fio aqui de baixo, tá bom? O que o fio de cima tem igual ao de baixo? O mesmo comprimento. O que eles têm de diferente? A área. Essa área é menor, essa área é igual, essa é maior. A resistividade é a mesma, é o mesmo material na mesma temperatura. Então a área agora é maior daquele fio. Imagine você de novo dentro de um duto. O primeiro duto é um duto apertadinho, você tem que agachar bem e se rastejar. E o outro duto é um duto maior, que você não precisa nem se agachar tanto, você pode até meio em pé assim, ó, você tem que atravessar. Imagina,
Em qual desses dois você tem mais dificuldade? Dificuldade é a resistência. Concorda que no fio mais fino, né? Quanto menor a área, mais difícil atravessar? Eu gosto sempre de fazer uma analogia, eu tô até dando risada, porque em sala de aula a gente fala isso com tranquilidade, mas agora, ó, na aula gravada a gente fica até com medo. Mas vamos lá. Imagine vocês que esses fios são canos e que os elétrons são cocô. Você imagina um tubo de esgoto. Você tem que fazer o cocô atravessar, a bosta atravessar o cano. Pessoal, se o cano é fininho, você acha que a bosta atravessa com tranquilidade? Não, né? Tem uma resistência grande. Se o cano é grosso, concorda que ele atravessa com mais facilidade? Então, quanto maior for a área, menor é a dificuldade de atravessar. Então, maior a área, menor é a resistência. Então, a resistência é inversamente proporcional à área. Inversamente proporcional. A gente escreve assim, ó. Certo? Ou seja, quanto maior for a área, setinha para cima significa maior, menor será a resistência. Agora, se esse fio ele é cilíndrico, como é que eu calculo essa área? Essa área, se ele for cilíndrico, é uma circunferência, então é π vezes o raio desse fio ao quadrado. Vocês devem estar ouvindo meus passarinhos no fundo aí, vocês sabem já, né, que eu tenho aqui uma criação. Eles estão atacados. Chega esse horário aqui, eles começam a atacar. Pessoal, então se ele é inversamente proporcional à área, o que ele será ao raio? Se eu trocar esse A por πr², posso dizer que a resistência ela é inversamente proporcional ao quadrado. Deixa eu só manter as cores ali, né? Ao quadrado desse raio. Certo? Ou seja, quanto maior for esse raio, menor será essa resistência, tá bom? E aí, como eu já tinha dito lá no começo, a resistividade do material, ela varia com a temperatura. Então, quanto maior for a variação, ou seja, quanto maior for a temperatura, vamos dizer assim, quanto maior for a temperatura, maior será a resistividade de um material, certo? Então, assim, quanto mais ele aquece, mais resistível ele é. Quanto mais frio, menos resistividade ele tem. Tudo bem? Beleza. Agora, eu vou pegar isso tudo, ou quase isso tudo, e vou colocar numa fórmula, numa equação. Como é que ficaria se eu jogar isso tudo numa equação? Vou pegar isso aqui, ó. O que eu posso escrever aqui, então, que é o que nós vamos chamar de segunda lei de Ohm? Que a resistência elétrica de um fio, ele é diretamente proporcional à resistividade. Então, a resistividade vai aqui em cima. Vezes, diretamente proporcional ao comprimento, L. Mas é inversamente proporcional à área. Olha só, senhoras e senhores, eu vos apresento a equaçãozinha para calcular a resistência de um fio a partir de suas características geométricas, comprimento e área, e também do seu tipo de material. É a equação, ou a segunda lei de Ohm, mas segunda lei de Ohm também entre aspas, tá? Porque nem a primeira lei é lei, né? Então muito mais essa. É chamada popularmente como segunda lei de Ohm. Resistência é ρLA. Resistência, ρLA. Resistência, vamos ajudar aqui. Como é que eu guardo essa forma? Lembra que o fio é uma coisa comprida, roliça, e que ela, para calcular a resistência desse fio, você precisa da ρLA. Consegue pensar alguma coisa? Sim, isso mesmo que você está pensando. Rola, né? Porque o fio é cilíndrico, ele rola, não é isso que você pensou? Exatamente, então a resistência é rola. Rola de rolar, combinado? Beleza. Pessoal, qual é a unidade de medida dessa resistividade aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó, resistividade. Qual é a unidade de medida disso? É ohm vezes metro. Porque aí fica assim, ó, ohm vezes metro, vezes o comprimento, que também é em metro, dá metro quadrado. A área embaixo é metro quadrado. Corta metro quadrado com metro quadrado, sobra ohm. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer na sequência exercícios relacionados a este assunto, tá bom? Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Você me ajudou a cumprir lá o canal, a chegar, lembra, naquela super marca de 117 inscritos? Agora minha nova meta é 200. Minha filha assistiu, ela achou bonitinho. Ela falou, papai, só 117? Falei, Aí agora minha meta é chegar em 200. Ela disse que fala assim, papai, se você pedir para seus alunos chegar em 200, eu vou fazer uma plaquinha para você. Ela fez uma plaquinha para mim, disse que está guardada, que se eu atingir os 200, ela vai me trazer a plaquinha que ela fez para mim. Minha filha é muito criativa. Gente, é isso. Um abraço. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!